Gente, hoje eu vou receber no estúdio o Volney. O Volney veio hoje para nos ajudar a eliminar um pouco do estresse na vida das pessoas. E é claro que nada melhor do que hoje, nesse dia que é celebrado realmente o dia de combate ao estresse. E o Volney, ele faz um trabalho lá no Instagram dele gigantesco, gente, que ajuda muitas pessoas de verdade a se cuidar mais e mais, deixando as pessoas mais relaxadas, que elas tenham realmente a opção de buscar qualidade de vida. E eu vejo muito nas redes sociais as pessoas falando sobre pontos nos pés, às vezes até nas mãos, e sempre falam de que esses pontos têm que se ter cuidado. Tanto é que dizem que mulheres gestantes, na hora de receber a massagem, tem que ter muito cuidado, porque corre riscos, não só para a saúde dela, mas principalmente para a saúde do bebê. Isso é verdade, Volney? Sim, sim, com certeza. Seja bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, bom dia a todos, meu amigo e minha amiga telespectador que está aí nos acompanhando no dia de hoje, um dia tão bacana que é o dia do combate ao estresse, né, rumo ao nosso bem-estar. Então, já que vamos já tocou nesse assunto da gestante, vamos começar por aí. Toda vez quando a gente se preza a fazer um tipo de terapia, algum tipo de procedimento que vá rever toda a nossa parte física, né? A gente tem que ter um certo cuidado e procurar alguém que realmente consiga entender desse assunto e te proporcionar uma melhor experiência possível. Então, no caso da gestante, é imprescindível que a gente não induza ela ao parto antes da hora. Isso pode acontecer. Exatamente. Então, por isso, deve-se ter muito cuidado com relação ao estímulo de pontos na gestante. Por quê? Porque, às vezes, a gestante está ali numa condição emocional, às vezes, até um pouco delicada, porque todo mundo sabe que gravidez, né, gestar, é um momento muito importante na vida da mulher. Então, ela começa a ter aquele turbilhão de emoções. Então, tudo isso deve ser tratado com o máximo de cuidado possível. Muito bom. Por isso que foi bom a gente já iniciar logo falando a respeito das gestantes. Quando a gente fala em pontos específicos, tem faixa etária ou pode ser trabalhado desde a criança até a terceira idade? Ótima pergunta, porque temos que avaliar. Então, tudo começa mediante uma boa avaliação. Então, se você consegue avaliar bem, você consegue tratar da maneira eficaz e você consegue, inclusive, separar as restrições, né? Aquilo que pode e aquilo que não pode. A gente vai falar das técnicas que você trouxe aqui para o programa, mas a gente vai falar também sobre essa questão dos pontos dos pés e alguns pontos do corpo. Quando a gente fala, por exemplo, em ouvido, intestino, cabeça, de fato, nos pés, você vai ter todos esses pontos? Sim, com certeza. Nos pés existe todo o mapa do nosso físico, né? Sim. Vai ter ali os Inclusive, órgãos. a gente tem aqui no telão algumas informações a respeito disso. Isso tudo que a gente muitas vezes vê nas redes sociais é verdade? Sim, mas com quais certeza. são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vê várias pessoas se dando como profissional e muitas vezes falando sobre apertar determinados pontos? Porque assim como nós, acredito que um profissional sabe mais do que a gente, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala de reflexologia, a gente está falando de reflexos. Então, cada vez que você faz uma manipulação no seu físico, então como está ali no nosso mapinha, né, órgãos, vísceras, parte do nosso corpo, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque você não sabe com aquilo que você está manipulando. Então isso tem uma consequência muito grave quando você manipula da maneira errada. Vamos fazer o seguinte, eu queria isso, deixa aí no telão para que o público que está em casa também possa ver. Porque quando você fala, é interessante que as pessoas possam ver que estão em casa. A gente está falando ali, tem um ponto ali que fala dos olhos. Os dois pés representam a mesma coisa? No caso, lado direito e lado esquerdo. Sim, os né? dois tranquilamente, Exatamente. né? Ali vem falando dos olhos. Então, assim, cada um vai estar respondendo a uma parte do corpo. Quando a gente fala nos olhos, qual é o cuidado que tem que ter? Porque a gente vê, eu sou muito preocupada com o que eu vejo nas redes sociais. Sim. E principalmente quando eles ensinam as pessoas a fazer por conta própria. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Por exemplo, com os olhos. Você vai apertar aquele ponto. Pode trazer algo que venha trazer problemas se você não for profissional? Sim, com certeza. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma pressão no olho, por exemplo, que é um caso bem comum, você pode agravar esse caso de pressão. Se a pessoa ela tem ali uma síndrome de labirintite, então ela também pode ter essa consequência. Então, a intensidade dessa pressão,
como você vai manipular, o tempo que você vai fazer esse estímulo, tudo isso vai influenciar. Por isso que eu queria falar sobre isso, porque hoje nas redes sociais a gente vê tantas dicas e dicas que podem ser extremamente perigosas. Sim, com porque certeza. eles só jogam Sim. as informações, mas eles não são especialistas os que vão passar a fazer esses toques. Aí eu queria muito que você falasse também a respeito dos calçados, quando o assunto é a reflexologia. Por exemplo, as pessoas têm que ter cuidado. Tem gente que tira a palmilha, tem gente que Sim. compra qualquer coisa e coloca ali no pé. Isso também vai influenciar? Sim, com certeza, porque a questão da palmilha é justamente para a gente fazer o ajuste postural. Então, se você não segue, né, o molde correto que é passado por aquele profissional, né, relacionado a esse sentido, você vai conseguir também fazer estímulos inadequados. Então, só em você estar tocando, você está gerando um estímulo específico naquele ponto. Então isso pode gerar uma série de consequências também. No lugar de relaxar, ele pode Exatamente, estressar piorar. ainda mais, piorar ainda mais. Isso. Nós vamos conhecer duas práticas, né? Uma é o Konindu, isso, e o correto. outro é reflexologia podal. Isso. Você trouxe algumas coisas aqui para nos Sim, mostrar, né? Pronto, perfeito. Aqui eu trouxe para a gente estar olhando com mais clareza o material do Konindu. Tá, Vônia, o que é o Konindu, Sim, a gente né? precisa entender. A gente está vendo ali nas imagens, se puder até tá direcionando para lá. Ele é com fogo. Isso, no Konindu a gente trabalha a manipulação do fogo, olha só que interessante. Mas, em resumo, o Konindu ele é uma terapia milenar, né? Passou ali por vários povos chineses, né? Índios americanos, egípcios e hoje se aperfeiçoou na medicina tradicional chinesa. O que é esse cone, Vônia? O cone é uma terapia que trabalha com a energia do fogo, então a gente vai trabalhar todo o nosso campo energético. O que a gente entende? Que toda vez quando o nosso físico está em desequilíbrio, ele está ali passando por algum tipo de problema específico, é porque o nosso energético já está desequilibrado há muito tempo. Então o que acontece? A gente tem que trabalhar toda a nossa parte mais interna para poder trabalhar o externo. E que material é esse que é utilizado? Perfeito. O cone ele é feito de cera de abelha, própolis e mel, são 3 componentes específicos e além disso ele tem uma frequência energética. Essa frequência é o quê? É a energia captada do ar. Olha que interessante. Então a gente tem aí muita informação, uma coisa tão pequenininha e que traz uma série de benefícios. Quem pode e quem não pode? O Konindu ele não tem uma restrição específica para ninguém, né? Desde recém-nascidos, inclusive, até pessoas idosas. O que a gente tem que tomar cuidado? Assim como toda regra tem a sua exceção, temos que fazer uma boa avaliação. Porque, por exemplo, quando você vai manipular fogo, as pessoas já ficam, nossa, vai me queimar todo. Vou ficar todo queimado, então não vou fazer de jeito nenhum. E colocar no meu ouvido, vixe, aí que eu não vou colocar mesmo. Então existe essa crença limitante. Mas, gente, profissional adequado, técnica adequada, manipulação adequada e principalmente a avaliação são primordiais para que a gente possa executar essa técnica com segurança. Você falou sobre ouvido, eles são Sim. aplicados em quais pontos? Pronto, o ouvido é a nossa aplicação básica, né? Por que no ouvido? Porque de acordo com a medicina chinesa, é no ouvido que se abre o meridiano do rim. Ou seja, de acordo com a medicina chinesa, o rim é que propaga toda a nossa energia, ele que filtra. É por isso que às vezes quando a pessoa tem problema renal, ela sente uma série de dificuldades para ter o corpo em equilíbrio, né? Deixar esse corpo em harmonia. Por quê? Porque o rim ele filtra tudo. Então, a medicina chinesa fala que o rim é um órgão primordial para isso, justamente para que essa energia, independente de qualquer tipo de terapia, possa, né, potencializar os resultados. Então, ele trabalha basicamente os rins, você falou que o corpo Isso, inteiro, né? exatamente. Mas basicamente os rins. Exatamente, porque ele vai filtrar e ele vai conseguir dissipar, né, todos esses benefícios para o corpo todo. Para aquela pessoa que já está com problema nos rins, qual seria a dica? A dica é que principalmente faça o quê? A alimentação energética do rim. Quando a gente fala de alimentação energética, é a gente começar a tratar esse rim de uma maneira mais universal, não somente com a parte medicamentosa, porque existe justamente as terapias alternativas para isso, para a gente conseguir potencializar os resultados juntamente com a medicina já clássica. Né? Nesse caso, o Konindu, ele vai também, de uma certa forma, trabalhar esse estresse que a pessoa Sim, com certeza. vivendo ou passando? Um dos fundamentos da terapia do Konindu é justamente isso, é trabalhar o nosso equilíbrio físico e emocional. Então o Konindu ele vai tratar os chamados canais energéticos.
né? Esses canais, muitas vezes, né, eles são bloqueados por conta justamente do nosso estresse diário, porque nós somos hoje adestrados a viver numa correria, isso é quase que incontrolável. Então, quando ele vai começar a controlar mais essa correria, né, essa rapidez, esse processo muito rápido de informações. Depois que você começa, ele só é uma sessão ou ele tem mais sessões, e como que você vai começar a perceber que essa pessoa não vai precisar seguir tantas sessões assim? Perfeito. Ou o ideal é que sempre faça? Bom, existe um protocolo específico para cada tipo de situação, né, porque o Cone trabalha, né, tanto a parte respiratória, a parte física, a parte emocional. Então, as sessões elas são gradativas. Então, quanto mais você faz, mais você tem um quadro de melhora. Olha, a gente está observando que tem outros pontos que são utilizados, né? Exatamente. E no momento que a pessoa está fazendo, fica alguma marca? Não especificamente, porque como o Cone ele trabalha com a manipulação do fogo, então ali vai sair um resíduo que seria a essência do Cone, né? E essa essência ela vai começar a penetrar no organismo e, consequentemente, né, pelos poros da pele. Por isso que os benefícios eles são gigantescos, porque as vias de aplicações são né, infinitas, vias de aplicações, e a gente consegue ter os benefícios específicos para isso. Interessante que você está mostrando que é feito com cera de abelha, isso, né? Exatamente. A própria cera já traz nativa. Esses benefícios. Exatamente, própolis e o mel. Um cuidado que a gente deve ter bastante com relação à terapia do Cone hindu, um deles é o material. Sim. Porque geralmente as pessoas são bombardeadas por muitas informações, e a internet hoje ela te conduz a fazer muita coisa errada. Então deve tomar muito cuidado com a procedência desse material. Então não vá sair comprando Cone hindu por aí achando que é Cone que vai trazer benefício para você e se auto-aplicar. Então é importante sempre estar procurando um profissional que ele saiba, né, o tipo de material que está utilizando, como ele vai aplicar e principalmente se ele consegue avaliar e interpretar o seu caso. Quando você fala desse procedimento, na verdade, dessa prática, a gente lembra que essa pessoa ela tem que ir preparada como e quais são os cuidados que ela tem que ter depois que ela faz essa aplicação. Pronto, perfeito. As questões que sempre são analisadas é justamente a condição física que a pessoa está. Por exemplo, uma pessoa ela está cirurgiada do ouvido, ela não pode fazer essa terapia. Por quê? Porque como existe ainda um processo de cura físico mais mecânico, ela não vai poder receber um estímulo de fogo, né, num pavilhão auricular. Se ela está numa crise de ansiedade, se ela está numa crise ali de pânico, ela precisa cessar um pouco, né, essa crise para depois ser feita a aplicação. E no pós, o que é recomendável? O que é recomendável é que ela siga a vida normalmente e que ela consiga, né, absorver, né, os benefícios dessa técnica durante o dia a dia, que ela também possa ter as percepções. Que percepções são essas? De melhora, né, de qualidade de sono, desenvolvimento nas atividades diárias, trabalho, atividade física. Então, ela vai começar a perceber algumas diferenças que não existiam no cotidiano dela e vai começar a perceber pós-aplicação. Muito bom. Gestante? Pode fazer normalmente. Pode fazer? Crianças também, né? Inclusive recém-nascidos. Você falou ouvido, aí eu tô vendo ali nas costas e também um pouco abaixo do umbigo. Certo. Ali nas costas e ali no umbigo são dois casos específicos. Sim. O primeiro ali é voltado à dor crônica, no caso das nas costas, tensões. Inclusive, o Cone ele trata muito as questões de tensões musculares, lesões, né, ali as contraturas. E na segunda fotinha que a gente tem mais ao lado, seria tratamento de endometriose. Olha só até que ponto vai. Então, endometriose. Exatamente. Então, aquelas mulheres que estão sofrendo com endometriose, aquelas mulheres que têm, de uma certa forma, fluxo bem maior, sim, de sangramento também podem ser ajudadas? Sim, porque o Cone ele tem um tratamento específico para a saúde da mulher. Olha, muito interessante. Sim. Isso daí eu não sabia. E aí a gente trouxe até uma cadeira. Quem vai ser a pessoa que vai estar aqui? Será que vai ser a nossa convidada, quem está ali acompanhando? Quem pode, minha gente? Eita, Senhor! E aí, Lorena? Já conseguiu uma pessoa? Aí, no caso, na cadeira, a gente também vai falar a respeito da reflexologia podal. Certo. Qual seria as dicas? No caso, se refere à aplicação, né? Sim. Pronto, perfeito. Reflexologia podal
ela é também aberta a um público específico e também deve ser tomado os devidos cuidados. Então, na reflexologia, você que está estressado, que você trabalha muito tempo em pé ou sentado, se você tem fadiga nos pés, nas pernas, se você dispõe de algum problema específico voltado à retenção de líquidos, se você tem problemas intestinais e por aí vai. São inúmeras situações onde a reflexologia ela pode estar atuando nesse sentido. Muito bom. Lorena, conseguiu alguém para participar? Tá todo mundo com medo? É? Agora, me diz uma coisa. Nesse caso, como é que você vai demonstrar pra gente? A gente pode fazer uma demonstraçãozinha fazendo a aplicação por em exemplo, chakras. As mãos. Sim. Por exemplo, a gente fala muito dos pés, mas eu queria entender um pouco. Existem pontos nas mãos também? Sim, com certeza. Existem pontos Sim, na mão? pontos na mão que também refletem em órgãos, partes do corpo, né, e vísceras do nosso corpo. Todos na mão. Pronto. No caso, nas mãos, pode ser feito também? Ou não? Sim, com certeza. Pode ser feito. Você quer fazer uma demonstração? Nos pés também. Vamos fazer a demonstração na minha mão? A gente pode fazer também até, inclusive, nos chakras específicos, na cabeça, parte do estresse específico. Você quer fazer em mim? Pode ser. É porque tá todo mundo com medo. Gente, ninguém teve coragem, então eu vou ter. Eu já falei pra ele que eu tenho hipotireoidismo. Já tive problema também com endometriose. Estou na menopausa. Sou uma mulher assim, ó, cheia de muitas coisinhas. A gente vai trabalhar também a linhazinha do estresse. Sim, ótimo. Equilíbrio emocional. Maravilha. Tranquilo aqui o microfone? Não precisa mexer nem nada? Não, tranquilo, pode ficar sossegadinho, a gente vai. Todo mundo com medo, gente. E Pra detalhe, quem não sabe, eu tenho hipotireoidismo. a gente consegue também interpretar como é que tá teu nível energético. Ai, pois pronto. Saber se tá bem, Vamos lá. se tá muito estressado, se não tá. Eita. Vamos lá. Tá, aqui tem um passo a passo necessário que é prática de protocolo. Nem o problema com o cabelo, né? Não, a gente vai evitar não queimar ele. Não, que conversa é essa, Vonei? Brincadeira. Não, vou parar. Vou sair. Não pode ser o Ed, não? Pode ser. É, porque o Ed não tem, sabe? Não, tô brincando. Ó, então, material e aplicação. São pontos específicos que a gente deve tomar muito cuidado. Tá. A gente, como vai manipular maçarico, vai manipular fogo, a gente deve evitar fazer essa manipulação próximo ao paciente. Por quê? Sim. Porque você tem que ter esse cuidado. Sim. Ver as vias de ar que estão no ambiente também. Né? Vamos ver se está tudo ok. Estando isso tudo ok, a gente já pode partir para a técnica. Se quiser colocar a cadeira pra lá, não, né? Deixa aqui tá mesmo? tranquilo, Tá tranquilo tá aqui? tranquilo. Então pronto. Pronto. Isso. Pronto. Exatamente. Então aqui é o medo que todo mundo tem. Meu Deus, vai me queimar, vai escorrer alguma coisa. Então tá aqui o condizinho já tá aceso. Sim. Ai, sim. E a gente vai lá no ponto que a gente quer aplicar, o nosso ponto objetivo. Fez só isso. A partir desse momento, quando o cone ele vai começando a queimar, a gente consegue ver o nível energético através da chama. Ah, Vônia, mas isso tem alguma coisa a ver com algo místico, religioso? Todo mundo pergunta, né? Não, é realmente voltado a uma parte mais mecânica, uma parte energética. Então aqui a chama ela vai começando a ficar um pouco maior, ela vai começando a ter movimentações específicas, ela começa até a sair, né, uma fumacinha mais preta. Então assim, são várias características que a gente vai observando e a gente vai conseguindo conduzir essa técnica e vendo como é que está o nível do paciente. E nesse momento, através dessa técnica, algo já vai trazendo de benefício para o organismo daquela pessoa? Sim, exatamente. Automaticamente, quando você inicia a técnica, essa essência, essa frequência, como a gente citou anteriormente, ela vai começando, né, a tomar de conta de todo o organismo. Vônia, o que vai acontecer com meus órgãos? Eles vão também ser queimados? Não. Você vai começar a equilibrar a energia vital desses órgãos, que é o mesmo também que acontece lá com a reflexologia podal. Nossa, o fogo tá alto aí. Sim, exatamente. Então você percebe, nossa, vai queimar, né? O fogo tá alto, viu, Ed? Pronto, ó. O que diz esse parâmetro nosso aqui, com essa chama bem alta e com uma movimentação muito grande? Por isso que a gente procurou evitar um pouquinho a corrente de ar para justamente não dar essa interferência. Aqui na Vanusa, a gente tem aqui um pouco de aceleração. Ela é uma pessoa que ela começa a resolver as coisas muito cedo. Então, essa movimentação da chama indica muito uma pessoa acelerada, uma pessoa que tem muitas coisas para resolver, uma pessoa que às vezes tem pouco tempo ali para estar parando, para ver como é que está o organismo. Então, tudo dela é muito cronometrado.
Então a gente vai tendo esses parâmetros e vai começando a dar interpretação para o nosso paciente. Colorações, coloração também a gente tem essa percepção quando está mais clara, quando está mais opaca. Se está mais clara, o organismo está ok, se está mais escura, o organismo está precisando dar uma revisada, dar uma equilibrada. Então, todos esses parâmetros a gente vai passando para o paciente, ele vai começando a ter um norte melhor sobre como está a situação dele. E aí a gente pode estar trocando os pontos, a gente vai manipulando todos os pontos específicos relacionados ao problema que o paciente ele traz para a gente. Pronto, aí você estava falando a respeito da questão dos rins, a questão do próprio... Eu estava falando para ele sobre a tireoide, né? Isso, no exatamente. Caso. Então aqui a gente vai trabalhar justamente também o equilíbrio desses pontos específicos, dos órgãos que estão direcionados a esse problema. Então o cone ele tem uma aplicação bem versátil. Então independente do ponto específico que tu vai trabalhar, a gente vai conseguir atingir todo o organismo. Certinho? Interessante. E aí é nesse momento que você vai passar. Ó, eu já tô. Muito interessante. É nesse momento que você vai dando o norte para essa pessoa, né? Isso. Dizendo o que ela tem que cuidar mais, o que ela tem que evitar. O que é importante a gente deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Através desse primeiro instante é que você vai dizer quantas sessões essa pessoa vai ter que... Sim, exatamente. Porque como aqui é uma observação mais mecânica, né, a gente precisa trazer esse esclarecimento para a pessoa. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa hoje que ela tem um nível de depressão, de ansiedade, às vezes ela acha que ali é algo normal, é da minha rotina, é do meu dia a dia. Mas na verdade não é, às vezes é um desequilíbrio que ela não está conseguindo perceber naquele momento. Então uma técnica dessa, ela consegue abrir vários nortes para essa pessoa e ela consegue até mesmo identificar problemas que poderiam se agravar futuramente. Dando realmente uma prevenção, um diagnóstico, né? Justamente, a prevenção. Prevenindo algo que poderia acontecer em termos de saúde, de doenças, exatamente. Né? Muito interessante. Na hora que você quiser... E a gente já pode tá feito isso, aplicando no tempo específico para aquele caso, a gente já pode estar encerrando a sessão. A internet ela vai começar a compartilhar muita informação. Por isso que tem que ter cuidado. Nós já estamos aqui de volta, onde ele está me trazendo algumas informações que a sessão é de 5 a 10 minutos, dependendo de cada pessoa. E que é interessante você buscar um profissional. Do estômago a gente pode trabalhar também. Do estômago, do intestino, exatamente, né? Tudo. Então o cone é bem versátil. Olha, para quem não quis, desculpa para vocês, eu estou ganhando aqui os benefícios. Ó, nesse momento aqui a gente está tendo uma fumacinha mais branca, mais clarinha, não sei se dá para perceber. Sim. Então isso aqui é um indício de um desbloqueio energético, ou seja, que a sessão está sendo um sucesso. Geralmente a fumaça ela começa bem preta, bem escura, então ali está acontecendo uma limpeza no teu organismo. Que coisa boa! Então isso são parâmetros realmente científicos, né, que são fenômenos que acontecem com a manipulação do fogo que a gente consegue. E eu acho interessante você falar sobre isso, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tomo remédio todos os dias de manhã e de jejum. Entendeu? Então, assim, olha que interessante. Sim, né? exatamente. E tem mais fumaça, né? Exatamente. Você percebe que a fumaça ela começa a ficar olha só, mais maior. Fumaça. Exatamente. Mais fumaça. Então, quanto mais esses fenômenos eles aparecem, melhor. Porque isso indica que eu estou conseguindo realmente manipular, né, o organismo. Muito bom, gostei. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que elas fazem? Perfeito. No Instagram? Instagram, @volneysilva.terapeuta, Estúdio Zen de Terapia Avançada, tá bom? Gente, é muita fumaça. Muita fumaça. Muita, Lorena, presta atenção. Olha o tanto de fumaça. Algumas questões que são também questionadas. Volney, você vai tocar fogo no mundo. Mas é possível perceber aqui durante a sessão que é muito tranquilo. E é de pessoa para pessoa, exatamente, né? O cone não escorre, o cone ele não queima. Verdade. Tudo é uma manipulação bem tranquila. Não, e eu posso dizer para vocês que é tranquilo mesmo. Exatamente. Gostei bastante e fica aqui para que você entre em contato com ele. Ele é um grande profissional, um dos melhores que a gente tem aqui dentro da nossa capital. E foi um prazer ter trazido você aqui. Igualmente, fica aí, né, uma alternativa para você evitar a medicação, evitar o remédio e ter melhor qualidade de vida.
Muito bom. E eu vou aproveitar esse momento para dizer para vocês que foi muito bom estar aqui com o nosso querido Valnei. Obrigada, Valnei. Gratidão. Sucesso. Podemos... Sim, sim. Olha, gente, eu achei interessante porque foi muita fumaça. E ele estava falando, quanto mais essa fumaça vai saindo branquinha, depende de cada pessoa. Gostei muito, viu? Só para avisar para vocês, benefício só para mim, que ninguém quis. Eu quis.